da cruz, mas sobretudo aqueles momentos que enchem o nosso coração de paz e de esperança. Mas antes, claro, confrontando o nosso coração e a nossa alma diante do pecado. Então quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo, você que trouxe a Bíblia, em Mateus 27. Mateus 27. Obrigado, meu irmão. O verso 45 ao verso 54. Eu farei a leitura na nova versão Almeida atualizada e peço que os irmãos acompanhem a leitura e fiquem atentos ao texto bíblico. Aqueles que nos visitam, nós temos exemplares das Escrituras, é bom abrir e deixar com eles. Nós faremos a leitura e, a seguir, pediremos ao Senhor que ilumine nossa mente, abra nosso coração para entendermos aquilo que vai ser exposto, ok? Verso 45, Mateus 27, verso 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Vamos juntos? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém. Oremos. Ó Pai bendito e amado, sustenta-nos com a tua graça e bondade nesta hora. Fala ao nosso coração e alma. Desperta-nos, Senhor Deus, quanto a este assunto ímpar na história da humanidade, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco e edifica-nos, sobretudo confronta nossos pecados e apazigue nossa alma. Nós, Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito e nos submetemos à atuação. Fale conosco. É a nossa esperança e o nosso grande desejo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa época do ano, é impossível não notar a palavra Páscoa, né, por todos os lados. Mercados, vitrines, televisão, tudo se enche de chocolates, cores, propagandas. Muitos aqui talvez tenham memórias da infância, não são coisas ruins, são coisas boas, do ovo de chocolate, da família alegre, em volta da mesa, dos sorrisos, memórias boas, né, que aquecem o nosso coração, aquecem de fato, em alguma medida, a nossa alma. Só que nós precisamos ser honestos. Nós precisamos reparar que a Páscoa tem sido reduzida a coisas muito pequenas. Para muitos, a Páscoa tornou-se comércio, tradição, feriado, algo externo e raramente compreendido com o nosso coração, com a nossa alma. A cruz, que é o símbolo central da Páscoa, vira um adorno. Está presente em colares, em roupas, em decorações. Mas quantos realmente param para pensar no que ela custou? Qual foi o custo da cruz? O que realmente aconteceu naquela cruz?
A cruz de Cristo, a gente precisa de imediato assumir que não é um mero símbolo religioso, uma mera lembrança histórica distante de nós. É o lugar onde Deus revelou, se mostrou de forma clara, objetiva, onde Ele mostra quem Ele é e o que é que Ele fez para salvar pecadores. A cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram, se abraçam. A Escritura vai ensinar que Deus ele é santo. A Escritura vai mostrar para nós que Deus é absolutamente justo. A Escritura vai mostrar para nós que Deus não tolera o pecado. E o mundo, nós sabemos muito bem, o mundo trata o pecado com leveza, mas Deus não. Deus exige resposta, Deus exige juízo, Deus exige condenação do pecado. E ao mesmo tempo, a cruz mostra para nós que Ele é amoroso. Um amor santo, um amor deliberado, um amor poderoso, um amor que busca os perdidos e que chama à vida aqueles que estavam, na linguagem do apóstolo Paulo, mortos em seus delitos e pecados. E então surge uma pergunta pessoal aqui. Como Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo? Se ignorasse o pecado, ele não seria justo. Se apenas ele aplicasse juízo a nós, pecadores, ninguém seria salvo. Ninguém escaparia da ira dele. Onde essas duas realidades se encontram? Na cruz. Elas estão lá, abraçadas, bem conectadas. Na cruz, a justiça de Deus, ela não é diminuída. E o pecado é tratado com muita seriedade. Naquele momento, no momento que nós lemos aqui, Jesus já havia sido rejeitado. Jesus já havia sido traído, açoitado. Cristo já havia sido humilhado, suspenso entre o céu e a terra, já havia sido exposto à dor, à vergonha. Ele cumpriu o ato mais profundo da história. O pecado foi julgado, a redenção foi conquistada, a justiça e o amor de Deus foram manifestos ali. Na dor, sabe? Na zombaria, na aflição de Cristo, no sofrimento. E ali algo sobrenatural aconteceu, mostrando que aquela morte não é uma morte comum. Não é a morte como a de qualquer um homem. Ali na cruz, Deus revelou ao mundo a convergência, o centro, a união perfeita da sua justiça com o amor. Elas estão muito bem conectadas ali, muito bem ajustadas, bem abraçadas. E posso aqui dizer, a justiça e o amor são parceiras íntimas. Então, diante disso, o que realmente acontece na cruz? A primeira coisa que nós vemos que acontece na cruz é o juízo de Deus. O juízo de Deus caindo sobre o seu filho. Naquele cenário de dor, de zombaria, naquele cenário de sofrimento, algo sobrenatural aconteceu. Algo que mostrou de forma inequívoca que aquela morte não era uma morte como de qualquer um outro homem. Não era uma morte comum. Mateus, capítulo 27, verso 45, nos diz isso. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Meio-dia. O auge aqui da luz tornou-se escuridão profunda por 3 horas. 3 horas de trevas. Não foi um eclipse, não foi coincidência climática, não foi um fenômeno natural, mas foi um sinal divino aqui. Um sinal aqui visível de uma realidade espiritual invisível. O dia se torna escuridão, trevas. E sabe uma coisa? Ao longo da Escritura Sagrada, as trevas acompanham o juízo de Deus. No Egito, você
que está familiarizado com as histórias bíblicas vai saber que a 10ª praga cobriu a terra em escuridão, enquanto Israel permanecia em luz. Êxodo 10, verso 21 ao verso 23, nos coloca diante dessa realidade, dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade na sua terra. O profeta Amós, o profeta Joel, também vai trabalhar essa ideia. Eles vão descrever o dia do Senhor como dia de trevas, de densas trevas, nuvens densas, juízo sobre o pecado. Ele vai dizer isso nesses tons. Amós: será um dia de trevas e não de luz. Joel vai dizer que é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Quando Mateus aqui relata trevas sobre a terra, ele nos mostra que não era um momento comum. Este não é mais um momento na história. Não é um simples momento. O céu aqui respondia a tudo aquilo que está acontecendo em torno da cruz. O juízo de Deus estava sendo ali derramado. O juízo de Deus recai sobre Cristo Jesus ali. Não cai sobre os soldados, não cai sobre os líderes religiosos. O juízo de Deus não cai sobre a multidão que zombava de Cristo. O juízo de Deus cai sobre o Filho bendito de Jesus Cristo. O Filho eterno, perfeito, o Filho santo. Ele estava sendo tratado ali como culpado, não por ter pecado, mas por carregar sobre si o pecado dos outros. O nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado está ali. Naquelas horas de trevas, Cristo suportava a ira santa de Deus contra o pecado humano. Ele tomou sobre si a condenação que nos cabia, a maldição que nós merecíamos, o peso da ofensa contra um Deus perfeitamente justo está sendo desabado naquela hora. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, queridos, algo muito sério. O pecado não é leve. Não devemos tratar o pecado com leveza. O pecado não é uma falha inocente, nem algo que Deus ignora. O pecado é rebelião contra o Criador. O pecado é afronta à santidade de Deus. É uma afronta à glória daquele que nos criou. E isso exige juízo, isso exige condenação, isso exige separação eterna. A nossa geração ri do pecado. A nossa geração normaliza o pecado. A nossa geração celebra, festeja muitas vezes o pecado. Mentiras, palavras duras, olhares impuros, ressentimentos, desonestidades, orgulho, amor ao dinheiro, negligência de Deus. A consciência reage. O pecado deixa de ser aqui, queridos, abstrato, quando torna-se pessoal. Real, condenável. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos tratar o pecado como algo íntimo nosso. A cruz aqui vai nos mostrar que o pecado não é pequeno. Que o estrago do pecado em nós é grande. Se fosse leve, não haveria trevas cobrindo a terra. Se o pecado fosse algo leve, não teria trevas cobrindo a terra. Não teria. Só que houve trevas. E houve trevas porque o juízo, que era nosso, caiu sobre Cristo.
A escuridão que deveria envolver a nossa eternidade caiu sobre Cristo. A condenação que merecíamos caiu sobre os seus ombros. A ira que deveria atingir a nossa vida foi derramada sobre o Filho de Deus. Ele entrou na escuridão do juízo que nos pertencia, suportando aquilo que nenhum pecador poderia enfrentar diante de um Deus, como vimos, santo. Aquelas 3 horas foram um anúncio silencioso de que algo invisível aos olhos humanos acontecia. Enquanto os homens viam apenas um crucificado ali, Deus tratava com o pecado do mundo. Cada clamor de Jesus na cruz, cada gemido, cada lágrima revela que ele estava carregando sobre si o peso que era nosso, recebendo a condenação que nos cabia. Para quê? Para que pudéssemos ser libertos. O que é que nós temos ali? Nós temos ali na cruz um encontro perfeito da justiça e do amor divino. A ira que merecíamos caiu sobre Cristo. E o amor que merecíamos foi derramado, o amor que não merecíamos foi derramado em nossa vida. Mas há uma segunda situação que a gente precisa olhar para esse texto e considerar. O que é que realmente aconteceu naquela cruz? O Filho foi abandonado em nosso lugar. Não foram apenas trevas. O contexto aqui não diz respeito apenas sobre trevas. O próprio Filho aqui começa a clamar. Mateus 27, verso 46, nos registra este grito, este clamor. Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui não é uma voz fraca. Isso aqui é um momento de angústia, de dor. O que temos aqui é um grito lancinante aqui, de dor aguda, profunda. E está aqui, queridos, o centro da cruz, o ponto mais profundo de toda a história. Jesus aqui, ele não sussurra, ele clama em alta voz, em um grito que ecoa no meio da escuridão, um grito que vai além da dor física. O que acontecia ali era abandono, mas não um abandono humano. Não era apenas um afastamento aqui dos discípulos que fugiram. Não era só o desprezo daquela multidão que zombava de Cristo. Era algo infinitamente mais sério aqui envolvido. O Filho experimentava aqui a separação do Pai, do próprio Pai. Ao citar o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus expressa aqui a realidade espiritual mais profunda da cruz. Desde toda a eternidade, o Filho viveu em perfeita comunhão com o Pai, sem ruptura, sem distanciamento, sem silêncio, sem distância alguma. Mas naquele momento, ele foi tratado como um pecador. Ele se faz pecado por nós. Ele carrega sobre si a separação que o pecado traz, a separação que o pecado faz. Jesus não foi aqui abandonado por sua fraqueza ou por um acidente. Ele foi abandonado aqui por justiça. Desde o pecado no Éden, a consequência natural é a separação de Deus. Paulo diz isso em Romanos 5,12. Ele nos lembra que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Quem lembra aí? Porque todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Sabe, Isaías, o profeta de Deus, no capítulo 59, no verso 2 da própria Escritura, é dito: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós.
O abandono que começa com a queda, o abandono que começou lá no jardim, avança. E o seu ponto máximo é aqui, no Calvário. Na cruz, a separação que era nossa cai sobre Cristo. O inferno que era nosso, cai sobre Cristo. Foi suportado por Cristo. O abandono que nós merecíamos experimentar por toda a eternidade foi colocado sobre o Filho bendito Jesus Cristo. E ele carrega o peso do pecado de muitos, como diz Isaías. Cada mentira, cada impureza, cada orgulho, cada rebelião, cada desprezo por Deus, tudo isso foi colocado nos ombros do Filho Jesus Cristo. Quando o pecado foi colocado sobre Cristo, a justiça de Deus responde. Deus é santo, não ignora o pecado, não negocia com ele. Na cruz, o julgamento que deveria recair sobre nós cai sobre ele. Por isso o clamor, por isso o grito, por isso a dor que vai além da dor física. O Filho estava sendo julgado, o Filho está sendo condenado, o Filho está sendo abandonado em nosso lugar. E se ele não tivesse suportado, se ele não tivesse aguentado, nós enfrentaríamos essa cruz sozinhos. Nós enfrentaríamos a separação eterna sozinhos. Cairia tudo em nossa conta. Enquanto isso, os homens ao redor, eles não compreendem. O texto que estamos abordando aqui, Mateus 27, agora o verso 47 a 49, relata o seguinte: alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E o tom aqui é de zombaria. O tom aqui é de escárnio. Eles tratavam todo aquele cenário, tudo aquilo que está acontecendo como um mero espetáculo. Mas, queridos, nada, se tratando de Deus e de seu Filho bendito, nada é por acaso. Nada é sem medida. Nada é de surpresa. Tudo ocorre aqui segundo o plano eterno de Deus. E então o texto chega no seu ápice, no ponto mais alto, em Mateus 27:50, nos diz: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Ele não foi vencido pela morte. Ele não foi derrotado pelo sofrimento. Voluntariamente, conscientemente, soberanamente, Cristo entrega a sua vida. Ele suporta o abandono, ele recebe o juízo, ele paga o preço. Naquele momento, o Filho cumpriu plenamente a missão para o qual veio, ser abandonado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, para que nós não amargássemos este abandono. A cruz não é apenas, meus queridos, um sofrimento visível. A cruz é o lugar onde o Filho foi abandonado, onde a ira de Deus contra o pecado encontrou a perfeita obediência de Cristo e onde a redenção de todos os que creem começa a se concretizar. Mas o que é que foi a cruz? O que é que realmente acontece ali? Terceiro lugar, o que realmente aconteceu naquela cruz? O caminho para Deus foi aberto. Veja, se até aqui a notícia é esta, nós estamos em apuros por conta do pecado, há uma boa notícia, afinal estamos falando do quê? Do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de Jesus clamar em alta voz, depois dele entregar aqui o Espírito, algo extraordinário acontece. Mateus 27, o verso 51 registra: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu
e as rochas se partiram. Talvez essa linguagem não seja muito comum para alguns. E aí a gente precisa entender a profundidade desse movimento. Nós precisamos lembrar o que era o véu. Que véu é esse? No templo havia uma cortina espessa que separava o lugar santo do santo dos santos, onde Deus se manifestava de forma mais intensa para o seu povo. Mas o véu não era apenas um objeto físico. Ele era um sermão, sabe? Ele era uma pregação silenciosa. Todos os dias, este véu ensinava. Ensinava que Deus é santo, que o homem é pecador. Ensinava que Deus é justo e que o homem, diante deste Deus que é justo, ele é culpado. Ele era aqui uma barreira. Ele era um limite visível aqui, lembrando que o acesso direto à presença de Deus não estava aberto para o homem simples, para o homem comum. O caminho estava trancado. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu, mas não de qualquer maneira. Ele tinha que atravessar com sangue, ele tinha que atravessar com sacrifício, ele tinha que atravessar ali com tremor, pavor, medo, angústia. O véu ensinava que o pecado separa, que a culpa impede o acesso até Deus, que a condenação pelos nossos pecados é real. A situação aqui é tremenda. Só que naquele instante, quando Cristo entrega o Espírito, o véu se rasga. O texto faz questão de dizer para nós que o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, não foi uma obra humana, não foi nenhum homem que rasgou. Aliás, nenhum homem poderia rasgar aquela cortina, aquele véu. O rasgo de cima para baixo revela para nós a ação de Deus, um ato divino e visível, declarando que algo definitivo havia acontecido. O caminho agora estava aberto. Não por mérito humano, não por esforço religioso, não por obras nossas, mas pelo sangue de Cristo. Pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A barreira que separava Deus e o homem foi removida em um único momento. O limite caiu. Sabe, Ana Clara, a condenação encontrou seu substituto. Mas não foi só o véu que rasga. Mateus continua, versos 52 e 53, diz que a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que linguagem impressionante! Que cena espetacular nós temos aqui. A terra treme, as rochas se partem, os túmulos se abrem, a criação aqui, o mundo reage àquilo que está acontecendo. A morte de Cristo não foi uma morte comum, nem apenas a execução de um homem inocente. Não temos isso aqui. Foi o mundo, o cosmos abalado. A estrutura da criação se treme. O poder do pecado aqui é confrontado. O domínio da morte foi ferido. Os túmulos se abriram aqui como um sinal de que a morte havia sido atingida em seu próprio território. Aqueles que estavam mortos experimentaram antecipadamente o poder da vitória plena que seria revelada na ressurreição de Cristo. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que a morte de Jesus não apenas abriu o caminho para Deus, mas ela anunciou o início do fim. O início do fim da morte. A morte é algo assustador para todos nós. E não podemos nos esquecer que ela vem como uma recompensa.
dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Havia a separação, mas agora há acesso. Onde havia condenação, onde havia reprovação, crucificação, agora há reconciliação. Onde havia distância, agora há comunhão. Onde havia morte, um assombro da morte, agora há vida. E vida eterna. E essa verdade, meus queridos, não é apenas uma verdade teológica. Essa é uma realidade pessoal. Hoje existe perdão. Hoje existe reconciliação, existe acesso direto a Deus. Não precisamos de templo físico, de um sacerdote humano. Não precisamos de rituais tentando apagar culpas antigas. O caminho agora a Deus está aberto, mas aberto com sangue, aberto com dor, aberto com abandono do Filho. E isso precisa ser dito com clareza. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O preço foi pago, o véu foi rasgado, o acesso, meu querido, foi liberado. E diante de tudo isso, diante das trevas, diante do clamor, diante do abandono, diante do véu rasgado e da terra tremendo, algo impressionante começa a ser percebido aqui. Até mesmo a criação e os presentes começaram a compreender que algo maior acontecia naquele instante. Aqueles homens que estavam ali perceberam que algo muito maior está acontecendo. E o que realmente aconteceu naquela cruz? Pecadores foram chamados a crer no Filho de Deus. Pecadores foram chamados a crer no Filho de Deus. Diante das trevas que cobriam a terra, diante do clamor do filho abandonado, diante do véu do templo rasgado, diante da terra tremendo, diante das rochas se partindo, alguém aqui vai responder de forma surpreendente no verso 54. Mateus 27, verso 54, registra que o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, e tudo o que havia acontecido, tiveram grande medo e disseram, vamos juntos? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Percebem aqui quem é que faz esse reconhecimento? Não foi um discípulo, não foi um sacerdote, não foi um escriba, não foi um líder aqui religioso. Quem faz esse reconhecimento aqui é um centurião romano, é um homem pagão, é um soldado acostumado à violência, é alguém com coração endurecido pelo dever e por ver a morte. Para ele a cruz era rotineiro, é parte do seu trabalho diário, ver os homens sendo crucificados. Mas naquele momento tudo muda. Ele viu algo que não podia ser explicado apenas por força humana ou coincidência. Ele viu as trevas, ele sentiu a terra tremer, ele ouviu os clamores de Cristo, ele testemunhou sinais que só poderiam vir da parte de Deus. E então ele disse essa verdade: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esse é o ponto culminante de tudo aquilo que acontece na cruz. Isso aqui não é apenas uma observação vaga, distante. O que nós temos aqui é uma confissão de fé. O centurião estava reconhecendo que Jesus não era um homem comum, ele era o Filho de Deus, o Salvador enviado para carregar o peso do pecado da humanidade. Ele era o Filho de Deus que veio para enfrentar a ira de Deus em nosso lugar e abrir caminho de volta à comunhão com o Pai. Ele viu e compreendeu o significado do sofrimento de Cristo.
da paixão de Cristo, da morte de Cristo, que estava ali, ele compreendeu que estava ali o juízo que deveria recair sobre nós, mas caiu sobre Cristo. E o que é que ele faz? Ele responde com fé. Ele não se deixa levar pelas emoções passageiras. Ele não repetiu aqui uma tradição religiosa. Ele não participou de um ritual algum. Ele responde aqui com fé em Cristo. E essa é a grande lição para todos nós. A resposta correta à cruz não é emoção, não é religião, não é costume. A resposta correta à cruz é fé em Cristo. Fé na pessoa bendita do Salvador. Muita gente ali viu o que aconteceu. Muitos viram o que estava acontecendo naquele dia. Poucos crendo. Muitos ouviram a história da cruz, mas nem todos respondem como aquele centurião. A cruz exige uma resposta. E a resposta correta é crer no Filho de Deus. Crer que o Filho de Deus morreu, não por si mesmo, mas morreu por nós pecadores. É exigido aqui crer que ele suportou a nossa condenação, que ele tomou sobre si a separação que nos pertencia e abriu caminho para a vida eterna. A cruz, meus queridos, não é apenas história. A cruz é chamado, um chamado urgente. A fé é a porta pelo qual cada pecador é chamado a entrar. E que cada um de nós hoje possa, como centurião, declarar no coração e com a alma, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Onde havia a distância, agora a comunhão. Onde havia condenação, agora há perdão. E onde havia desespero, medo, pavor, angústia, sofrimento, agora há esperança. Agora há esperança. Cristo, ele não apenas morreu, meus queridos. Ele venceu a morte. Ele abriu o caminho para Deus e nos chama à vida eterna. A cruz é mais do que um instrumento de sofrimento. É o local onde a graça e a justiça se encontram, se abraçam. É onde cada pecador é chamado a crer e receber a reconciliação que só o Filho de Deus, por meio do seu sofrimento, morte e ressurreição, pode nos oferecer. É abraçar-se com Ele. É desejá-lo mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Para a gente concluir, ao olhar para a cruz, nós somos confrontados com uma realidade que nenhuma mídia, nenhuma história, nenhuma emoção pode substituir. Nós somos confrontados aqui com o juízo de Deus, caindo sobre o seu Filho em nosso lugar. E isso nos força a olhar para nós mesmos. Isso nos força a sondar o nosso coração. Onde antes parecia que a vida tinha saída, a cruz revela que sozinhos estamos sem esperança. Sozinhos estamos numa furada, estamos mal. O pecado que todos nós carregamos, o orgulho, a mentira, a inveja, a desobediência, a idolatria, nada disso é leve. Tudo isso é muito pesado. Tudo isso é grave. Tudo isso é destrutivo. Tudo isso nos separa de Deus. E hoje, se você se sentir confortável diante de Deus, com todos esses pecados, saiba, essa não é uma situação que Ele quer. Não é uma situação que Ele espera. O problema não é pequeno, não tente minimizar. E você não pode resolver este problema sozinho. Quando o Filho de Deus foi abandonado, o véu do templo foi rasgado, o caminho foi aberto. Passe por este caminho. Só que isso significa que não há mais desculpas para você. Cada pecado não confessado, cada momento de orgulho ou rebeldia, cada escolha de viver para si mesmo, é algo que Cristo carregou por você. Mas o chamado é agora, enquanto ainda há tempo, para colocar sua fé nele.
corra desesperadamente para o Senhor Jesus Cristo. Ele suporta a ira que nós merecíamos para que pudéssemos ter vida. Se você fechar os olhos para a cruz, você está ignorando a própria realidade da sua alma. E isso vai acabar muito mal diante de Deus. E a pergunta, então, que fica diante de você, uma pergunta urgente é se você confia no Filho de Deus para salvar a sua vida. O centurião viu. O centurião, ele entendeu e creu, como nós vimos. Ele não tinha saída humana, mas ele encontra o caminho através da fé. E hoje você também pode. A cruz não é apenas uma história antiga, distante. A cruz é a realidade que fala diretamente ao nosso coração e alma. É o Cordeiro Pascal, imolado por você, chamando para substituir a sua culpa e abrir o caminho que reconcilia você com o próprio Deus, o Criador, o nosso Pai. E não termina na cruz. Cristo não fica na morte. Cristo ressuscita. A mesma glória que o ergueu do túmulo está disponível para todo pecador arrependido, para todo aquele que corre a Cristo. A ressurreição é a garantia de que, quando cremos nele, nossa morte não é o fim. Nós somos chamados a morrer aqui para o pecado e a viver para Deus. Uma vida nova que começa agora, mas que se estende por toda uma eternidade, sem medo, sem angústia, sem pavor, diante do Senhor Jesus Cristo, mas com grande deleite nele. Onde havia culpa, agora há perdão. Onde havia trevas, medo da morte, agora há esperança. Onde antes havia desespero, agora há vida. Cada pessoa que se rende a Cristo experimenta antecipadamente essa vitória conquistada por Ele. Corra para Ele. Não adie. O pecado não espera. O pecado não espera, não te dá tempo. O tempo não volta. Cristo oferece perdão. Mas Ele oferece um perdão completo. Ele oferece reconciliação. Ele oferece reconciliação e esperança verdadeira. Mas é necessário crer. É necessário render-se. É necessário confiar. É necessário descansar a alma nele. A cruz é um chamado a uma urgência aqui. A cruz é a saída para todos os que percebem que sem Cristo estão perdidos. O mesmo filho que suportou a condenação em seu lugar recebe você. Ele não rejeita quem se humilha diante dele. Hoje é o momento de olhar para a cruz e dizer: sim, Cristo, eu confio em Ti. Leve meu pecado, me salve, me dê vida eterna. O que nós vimos aqui é que a cruz nos lembra que a justiça e o amor se encontram em Cristo. O juízo que nós merecíamos caiu sobre Ele. E a graça que não podíamos conquistar foi derramada em nós, por meio da obra do nosso Salvador. Então, o que realmente acontece naquela cruz? Primeiro, o juízo de Deus cai sobre o seu Filho e Ele suporta a ira que nós merecemos. Segundo, o Filho foi abandonado em nosso lugar, carregando sozinho o peso do pecado humano. O que realmente aconteceu naquela cruz? O caminho para Deus foi aberto quando o véu se rasgou. A morte foi vencida, a reconciliação se tornou possível. O que é que aconteceu naquela cruz? Pecadores foram chamados a crer no Filho de Deus. Como o centurião que viu, que compreendeu e confessou. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Que cada coração aqui responda de modo sincero e genuíno à cruz de Cristo. Que ninguém feche aqui os olhos para o sacrifício do nosso Salvador e Redentor. Que cada pecador aqui perceba a urgência
da fé e da rendição. A cruz é a ponte viva entre Deus e a humanidade, onde a justiça e o amor se encontram, se abraçam e se mostram. Está disponível a todo aquele que crê. Vamos orar?